há 10, 15 anos. Olá, boa tarde. O análise dessa semana entrevista o prefeito de Maceió, Rui Palmeira, que vai falar da situação da cidade, as perspectivas, Jaraguá, chuvas, política, ele troca ou não de partido e a difícil tarefa de ser gestor na capital, Maceió, uma das cidades com um dos melhores PIBs do Brasil, pelo menos na lista dos 50 melhores PIBs do Brasil, porém, dentro do ajuste fiscal da era Dilma Rousseff. Prefeito, boa tarde. Prefeito, a gente conversava aqui antes de entrar no ar sobre essa dificuldade de ser prefeito de Maceió. O senhor, quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa, o senhor assumiu um discurso muito contundente e esse discurso foi amplificado pela Operação Taturana. O senhor não foi pego pela Taturana, mas o senhor acabava assumindo uma posição de apontar para os deputados que haviam exatamente sido indiciados na Taturana, em uma época que a Assembleia mal tinha sessão. Quando o senhor assumiu a Prefeitura de Maceió até hoje, o senhor imaginou que pegaria um pepino tão grande como esse, que é administrar uma capital com tantas dificuldades e também emendando com esse ajuste fiscal da presidente Dilma, que acaba, enfim, sacrificando os cofres ou tentando arrancar dinheiro sem o senhor ter? Boa tarde. Uma boa tarde, Odilon. Boa tarde a todos. Bom, na verdade, nós já sabíamos, Odilon, que o desafio era imenso. Você administrar uma cidade que tem hoje mais de 1 milhão de habitantes, uma cidade extremamente empobrecida. Nós temos um PIB elevado, mas uma desigualdade muito grande. Temos algumas áreas de extrema pobreza e, obviamente, é difícil lidar com isso, já que é uma dependência muito grande dos serviços públicos. Mas a gente já tinha plena convicção das dificuldades. Não é fácil ter que enfrentar essas dificuldades diariamente. Mesmo na Assembleia, o senhor sabia que era difícil? Sabia que era difícil, sem dúvida, Odilon. Obviamente, mas não tão difícil. Obviamente, a gente não tinha dimensão que o país entraria em uma situação tão aguda de crise econômica. Obviamente, isso vai combalindo as finanças dos municípios, do Estado, enfim. E, obviamente, a gente deixa de realizar algumas coisas que nós gostaríamos de realizar, mas é natural, a gente tem que saber lidar com a atual situação econômica e fazer o que é possível com o recurso que nós temos, buscar alternativas. Nós estamos buscando, Odilon, 2 grandes empréstimos que seriam essenciais para a cidade de Maceió, para o futuro da cidade de Maceió. Então, nós temos buscado parcerias também. Hoje nós inauguramos um terminal rodoviário e uma praça totalmente bancados pela iniciativa privada. Então, buscar criatividade, alternativas e, obviamente, fazer tudo o que é possível dentro da nossa realidade e não cometer qualquer tipo de responsabilidade. O desafio, talvez, da sua gestão é tentar manter o mínimo no mínimo dos serviços públicos funcionando. E há 2 semanas atrás, a imagem que mais chocou, pelo menos que mais chamou a atenção da população, era a do Pan Salgadinho caindo aos pedaços. Aquela imagem, para o Rui Palmeira da campanha, que fez a promessa de levar a saúde nas costas para poder resolver isso daí, isso incomoda diretamente o senhor? Quando o senhor vê uma imagem daquela, o que o senhor imagina? Claro, Odilon, incomoda bastante a situação do Pan Salgadinho e de outras unidades. Para você ter uma ideia, são 70 unidades de saúde em Maceió. Nós recebemos 90% delas completamente sucateadas. E nós fizemos uma opção. Por onde vamos começar as reformas? Optamos pelas unidades que estavam em pior estado. Então, nós estamos, ou já entregamos, ou estamos executando obras de reforma e ampliação em 30 unidades da rede municipal de saúde, investindo 5 milhões em recurso próprio, investindo mais 7 milhões de recursos do Ministério da Saúde. Então, são 12 milhões em reformas de unidades que há 20, 30 anos não passavam por reforma. Obviamente, nós queremos e vamos fazer também uma reforma no Pan Salgadinho. Agora, nós temos, e esse é o grande dilema do gestor, temos que fazer escolha. Por onde nós vamos começar? Nós optamos por começar, Odilon, pelas unidades de saúde que o telhado estavam caindo, como é o caso da unidade de saúde lá da Pitanguinha, que na última chuva do ano passado chegou a desabar o telhado. Nós hoje já entregamos a unidade completamente reformada. A unidade Roland Simon, no Vergel, da mesma forma, era mofo, telhado caindo. Então, nós optamos por começar por essas, mas, obviamente, queremos
chegar ao Pan Salgadinho. Assim como as escolas, Odilon, nós estamos reformando, estamos investindo 50 milhões de reais em recursos próprios para reformar 48 escolas do município. Então, são escolas também com muita precariedade, que vem enfrentando dificuldades há muitos anos. Algumas também, a escola Senador Rui Palmeira, o telhado chegou a desabar. Então, nós estamos fazendo um grande investimento e um grande esforço para reestruturar os equipamentos públicos. Não é fácil porque não tem dinheiro para tudo e nós temos que fazer escolhas. Por onde começar? E, obviamente, estamos optando pelas unidades que estão em pior estado. Prefeito, a gente vai chegar num ponto mais definido na educação um pouco mais adiante, mas só tocando essa questão da saúde, o senhor, nessa semana, publicou um decreto no Diário Oficial do município, falando da história do ponto, o ponto nas instituições de saúde. E a gente acompanhou um pouco esse debate, há muita briga entre o sindicato dos médicos e a prefeitura e o sindicato dos médicos, exatamente por causa desse ponto, que é manter médicos trabalhando, enfermeiros trabalhando em uma estrutura mínima. Nos feriados os postos não funcionam, como aconteceu ontem. Qual é o raio-x que o senhor tem dos funcionários dos postos de saúde em Maceió? Odilon, a maioria eu diria que são servidores extremamente dedicados e que cumprem o seu mistério com bastante rigor. Agora, obviamente, há uma minoria de servidores que não trabalham, E eles atrapalham? E atrapalham, fazem terrorismo, isso a gente sabe. Terrorismo de que forma, prefeito? Eu tive recentemente Odilon, na reforma de unidade, nós investimos 300 mil reais na reforma de unidade de saúde, reinauguramos a unidade totalmente reformada e veio uma servidora ligada a sindicatos reclamar que aquilo não estava bom e que era melhor como estava antes. Eu perguntei, então a senhora acha que era melhor o telhado caído na sua cabeça do que isso? Ela disse isso para o senhor? Disse isso para mim. Você vê o nível de intransigência e de comprometimento ideológico de alguns servidores que chega a esse nível. Mas que ideologia é essa? Qual o nome da ideologia? Eu acho que é a ideologia do quanto pior, melhor. Né? De trabalhar sempre contra, de trabalhar torcendo para a coisa não dar certo. Então, obviamente, isso atrapalha, mas nós temos que contar com a maioria do servidor. E nessa unidade mesmo, a grande maioria, Odilon, extremamente satisfeita. Diz, olha, prefeito, nós estamos esperando há 20 anos por essa reforma e agora nós conseguimos. Então, a maioria trabalha e se dedica, mas, obviamente, nós temos que cumprir o mínimo, que é o cumprimento da carga horária. Existem servidores que fazem a Prefeitura de Maceió como bico, tem atividades fora e o município virou o bico. Então, isso não pode, nós vamos usar todos os mecanismos possíveis para que essas pessoas, no mínimo, cumpram com a sua jornada de trabalho. O senhor falou que a pessoa que disse isso para o senhor era uma sindicalista. Isso é uma posição dos sindicatos em relação à administração ou é uma posição isolada de pessoas ligadas ao sindicato? Não, acho que aí é uma posição isolada, é uma posição de uma pessoa que tem de um radicalismo extremo, mas isso eu citei para você um exemplo concreto de uma pessoa que isso não é ideologia de esquerda, de direita, de centro, isso é ideologia do quanto pior, melhor. Uma pessoa dessa não pode estar sã quando diz um disparate desse. Mas esse foi um exemplo que me veio, que aconteceu há poucos dias atrás. Então, isso mostra que há uma minoria de servidores que realmente não tem comprometimento e querem ver o circo pegar fogo. Essa é a grande verdade. Prefeito, quanto à questão da educação, o senhor começou a reforma de creches, o dinheiro é federal, não é uma questão ligada exatamente à sua administração, e essas obras, elas pararam. Simbolicamente, acabou se transformando aquela creche que fica vizinha à Secretaria Municipal em uma espécie de retrato da educação na sua gestão. A creche foi saqueada, enfim, e depois foi ocupada pela população de Jaraguá, mas também nós vamos tocar nesse assunto mais adiante na entrevista. As escolas hoje funcionando, o senhor daria uma nota para elas de quanto? O senhor está satisfeito hoje com a gestão da Ana Deise? O senhor pensa em trocar técnicos da Secretaria Municipal de Educação? Qual é a visão que o senhor tem da área? Bom, Odilon, a educação é outra pasta que nós estamos reconstruindo. Vou citar alguns exemplos aqui de investimento, já falei nas reformas. Nós estamos investindo 50 milhões de reais em recurso próprio, que nós poderíamos estar investindo em outras coisas. Nós fizemos questão de fazer um investimento maciço para reformar as escolas da nossa capital. Você conhece a realidade de escolas como a Senador Rui Palmeira, a Nosso Lar, que é a antiga Hélio Lemos, que estava
tinha virado um curral, era um negócio assim chocante. Nós estamos fazendo uma grande reforma nessas escolas, então serão 48 da rede municipal completamente reformados, tudo isso com recurso próprio. Em relação às creches, infelizmente, Odilon, várias delas, o projeto veio com defeito, com problema, então faltava algum tipo de obra. Por exemplo, nós recebemos algumas creches quase prontas, mas não constava daquele projeto a construção da fossa. Então nós tivemos que refazer um contrato ou aditar um contrato para fazer. Eu não podia inaugurar uma creche que não tem ali rede de saneamento, tampouco não tem fossa. Então esse é um exemplo. Nós temos, por exemplo, 5 creches que pararam porque as empresas desistiram. Aí nós aderimos... Mas receberam dinheiro? Não receberam dinheiro. 5 empresas, 5 creches pelo menos estão paradas que as empresas desistiram da obra, não tiveram capacidade. Muitas vezes a empresa entra numa licitação, joga o preço lá embaixo e não tem condições de fazer. Aí o que aconteceu? Nós imediatamente rescindimos o contrato e aderimos a uma ata do FNDE, então uma ata do Ministério da Educação. O que aconteceu? A empresa também desistiu das obras. Obviamente isso gera muito desconforto em todos nós, mas são coisas que infelizmente acontecem na nossa burocracia. Agora, nós estamos fazendo um grande investimento. Nós, pela primeira vez na história, Odilon, entregamos uniforme completo a todos os alunos da rede municipal. Então, quase 60 mil alunos receberam camiseta, short, calça, tênis. Pela primeira vez na história, o município de Maceió entregou mochila e material escolar para os seus alunos. Então, eu acho que não é pouca coisa. Nós dobramos o valor que é investido em merenda escolar. Então, foram vários investimentos, são vários investimentos que estão acontecendo. Esse, sim, é o retrato da educação que nós queremos. Você deu um reajuste também essa semana de 6% aos Conseguimos, professores, com muito esforço, conceder o reajuste de 6% aos professores. Da inflação do ano passado, né? Conseguimos, nos últimos anos, conceder reajustes reais acima da inflação. Esse ano, infelizmente, não foi possível, nem para a educação, nem para os outros servidores, mas fizemos um sacrifício grande. Outras capitais não estão conseguindo dar 3%, 4% para os servidores da educação. Então, nós temos feito um esforço grande e várias conquistas têm acontecido na área da educação, só que é algo também de médio e longo prazo. Não se melhora a qualidade da educação do dia para a noite, mas ficamos satisfeitos. Nossa primeira avaliação do IDEB, Maceió deixou de cair. Nós, nos últimos 8 anos, na gestão passada, Maceió embicou e só vinha caindo. Não havia investimento, não se fazia reforma de escola, não tinha uniforme, não tinha material escolar, não tinha mochila. A merenda, há muitos anos, o valor estava congelado. Então, nós mudamos tudo isso. É claro que é algo que nós vamos enxergar para melhorar a qualidade da educação no médio e no longo prazo. Nota para a gestão, Ana Deise? Não tenho que dar nota não, mas estou satisfeito. Nós temos avançado muito. Você está satisfeito com a Ana Deise ou o senhor está insatisfeito com a equipe dela ou vice-versa? Não, estou satisfeito com o trabalho realizado pela professora Ana Deise, pela secretaria. Acho que vem desempenhando um bom trabalho. Eu sempre digo, Odilon, que é bem mais difícil reconstruir do que construir. Para reconstruir a educação, a saúde, a assistência social em Maceió tem sido uma tarefa muito árdua, muito difícil, mas nós temos feito um grande sacrifício, estamos tirando leite de pedra para conseguir ter recursos para investir e as coisas estão acontecendo. O senhor fala de reconstrução. Isso não é um discurso de um prefeito que vem de uma família de políticos, que sabe que vai disputar as eleições ano que vem e que um dos prováveis oponentes é exatamente o prefeito Cícero Almeida, que seria a pessoa ou foi a pessoa que destruiu postos de saúde, escolas na capital alagoana? Não, isso é um discurso realista, Odilon. Haja vista as coisas que estão acontecendo. Acho que pela primeira vez na história, o município de uma única vez abre uma concorrência para reformar 30 unidades de saúde. Então, 6 delas já foram entregues. No começo as empresas recusaram, não é verdade? Pois é, nós tivemos dificuldade no começo pelos débitos. Deu deserta, né? As empresas não quiseram, enfim, conseguimos. Então, são 30 unidades de saúde sendo reformadas e 10 novas sendo construídas. Também nunca em Maceió isso aconteceu. Nós estamos com 10 unidades, Odilon, e optamos por pegar alguns bairros onde as unidades de saúde funcionam em casebres alugados, a exemplo do Novo Mundo, do Ouro Preto e do Vilagem Campestre. Estamos construindo nessas comunidades novas unidades de saúde. Então, o investimento elevado que o município tem feito com recurso próprio. As escolas, do mesmo jeito, acho que é o discurso mais realista possível. Se eu disser para você que a gente está fazendo uma revolução, que
que a mudança e o que nós queremos já aconteceu, não é verdade. Nós precisamos de tempo, mas estamos trabalhando, serão 48 escolas reformadas, 50 milhões de reais, então mostra que nós recebemos realmente a parte física completamente desestruturada do município de Maceió. Não é fácil, mas estamos enfrentando e tenho certeza que no médio e no longo prazo essas pastas em Maceió as pessoas vão perceber a melhoria na qualidade do serviço. O senhor está esperando o IDEB baixo, considerando que os professores ficaram 3 meses em greve? Não, Odilon. Na verdade, não foram 3 meses, foram 40 dias. Então, não tenho qualquer temor em relação ao IDEB. 40 dias de greve, essa é a informação que o senhor tem, porque o sindicato disse que foram 3 meses, não foi? Não, 40 dias de greve que serão repostos, esses dias serão repostos pelos servidores. E nós temos muita esperança de conseguir alavancar o nosso IDEB, Odilon, que nos últimos anos, são dados, são números, nos últimos 8 anos da gestão passada, o IDEB só caiu. Maceió era a lanterninha no Nordeste, já conseguimos melhorar o IDEB na nossa primeira avaliação e temos uma boa expectativa, Odilon, e para isso nós fomos buscar uma série de parceiros. Nós fizemos uma reunião na última segunda-feira com esses parceiros, o PNUD, o Unicef, Instituto Ayrton Senna, Instituto CIA, Instituto Volkswagen, vários institutos que têm ajudado prefeituras e governo do estado fora. Nós fomos buscar uma tecnologia israelense chamada Mind Lab, Mente Inovadora, que Eduardo Campos adotou em Pernambuco já. Como é que funciona, prefeito? Ele é um estímulo para as crianças, para os professores, para trabalharem com a matemática, já que é uma das matérias que você encontra maior resistência dos alunos. Então, estamos fazendo esse trabalho com muito sucesso. Isso foi adotado na rede estadual de Pernambuco já há cerca de 5 anos. Nós fomos buscar essa tecnologia para Maceió, nós fomos buscar o Instituto Ayrton Senna, que trabalha em várias prefeituras em todo o Brasil, está em Maceió, o PNUD está conosco aqui em Maceió. Então, são vários parceiros que têm nos ajudado nessa luta que é melhorar o IDEB da nossa cidade. O que me chamou a atenção, particularmente, é da história das empresas que o senhor fazia licitação, abria e as empresas acabavam não comparecendo ou desistiam, enfim, disso daí. Alguma dessas empresas, e aí é por curiosidade, elas pediam por fora para a sua administração, o senhor dizia não? Não, Odilon, de maneira nenhuma. Acho que o empresário e quem quer que seja sabe lidar com as pessoas e sabe o que encontra na nossa gestão. Então, se aconteceram licitações desertas, é porque realmente não houve interesse das empresas naquele tipo de licitação. Nós tivemos na saúde, no começo, muita dificuldade, porque algumas empresas tinham muitos débitos com a Secretaria Municipal de Saúde, então elas se recusavam a participar, a fornecer, e isso nós tivemos que fazer um parcelamento e um pagamento, uma repactuação desses valores. A questão dos ônibus na capital, as empresas estão esperando que o senhor publique o edital de licitação, obviamente, para contestar o edital e aí empurrar a licitação do transporte urbano para 2039. O senhor já está preparado para isso? A Procuradoria já está instruída para esse tipo de situação? Ou as empresas prometeram para o senhor, cruzando as mãos atrás, enfim, para mentir, dizendo, olha, a gente não vai entrar e vai entrar na justiça contra o edital de licitação? Odilon, tenho que dizer para a população maceiense que nós temos trabalhado com muito foco em realizar essa licitação, que nós entendemos ser fundamental. Agora, a licitação não pode ser encarada como um fim em si mesma. A licitação é o primeiro passo para a melhoria efetiva da qualidade do transporte coletivo em Maceió. Novos ônibus, redefinição das nossas linhas, melhor estrutura nos terminais. Então, nós temos muita esperança que isso vai acontecer. Inclusive, vamos agora, no mês de julho, fazer a publicação do edital. Se acontecerem questionamentos judiciais, nós estaremos preparados. Você já está preparado para isso? Obviamente, pode acontecer e estaremos preparados para recebê-los. Agora, independente da licitação, Odilon, nós temos feito investimento no transporte coletivo. Acho que nos últimos anos faltou coragem às gestões que passaram para fazer, por exemplo, ações simples, mas que melhoram a vida da população, como a faixa azul. A nova faixa azul, Odilon, é um trecho pequeno de 3 quilômetros aqui na Comendador Leão, Dona Constância. Hoje, todos os ônibus estão chipados com GPS, então nós temos condições de ver em tempo real o tempo. Anteriormente à faixa azul da Comendador Leão, Dona Constância, o ônibus levava em torno de 28 a 30 minutos para fazer 3 quilômetros e 300 metros.
Hoje em dia, o mesmo percurso é feito entre 8 e 10 minutos. É um ganho para a população. São quase 9 mil pessoas que usam o ônibus todo dia naquela região. Assim como a faixa azul da Fernandes Lima, que triplicou a velocidade do ônibus naquela via. Então, são ações simples, mas que não aconteciam no passado. Por que não aconteciam? A gente tem que perguntar para os que passaram pela Prefeitura de Maceió. Mas nós temos tido essa coragem, esse comprometimento de enfrentar, porque sempre existe uma reação forte, seja do comerciante, seja do motorista do carro particular. Agora, nós temos que entender que a maioria da população está no ônibus. Na Fernandes Lima, trafegam 60 mil pessoas de carro todo dia e 160, 170 mil no ônibus. Então, nós temos que privilegiar. Vamos privilegiar quem? A maioria. E a maioria da população é que está no ônibus que nós estamos privilegiando com essas medidas que temos adotado. Mas uma coisa, prefeito, é o senhor implantar a faixa azul na Fernandes Lima e ali era muito difícil alguém dizer que era contra o senhor. A ideia foi uma ideia extraordinária e é um elogio que o senhor não precisa receber, mas foi realmente uma ideia extraordinária. Mas talvez o erro da SMTT foi implantar a faixa na Comendador Leão e na Dona Constança, porque ali as faixas, elas são irregulares, você não tem 3 pistas. Isso. Às vezes tem uma, às vezes tem 2, às vezes tem uma. E nos horários de pico, a ausência descarada de agentes da SMTT para poder acompanhar o fluxo desse trânsito. Óbvio que o senhor sabe disso. E óbvio que isso não é uma reclamação de comerciante que põe carro na rua, enfim, até porque eles até tentam obedecer os horários. Como é que a Prefeitura pensa em resolver pelo menos essa parte? Na verdade, Odilon, nós fizemos uma reestruturação na Avenida Cid Scala. Então, a Avenida Cid Scala, que ela ainda está sendo... É aquela extensão do Rio Salgadinho, extensão ali, né? do Riacho do Sapo. Então, nós liberamos ela para o tráfego do veículo particular. Então, quem quer ir para o shopping pode utilizar a Cid Scala. Eu passei por lá outro dia, o fluxo muito tranquilo. Claro que nós precisamos sempre aumentar a fiscalização, Odilon. Inclusive, na Comendador Leão Dona Constância, nós vamos, na próxima semana, começar a aplicar multas. Até agora, o trabalho era eminentemente educativo. Então, a partir da próxima semana, vamos ter os agentes lá aplicando a multa para quem não cumprir com a determinação da nossa lei. Pergunta e, obviamente, uma resposta. Pergunta, abre aspas. Prefeito está fazendo caixa de campanha com as multas da SMTT, fecha aspas. Resposta. Isso é uma bobagem, Odilon. A SMTT tem feito um trabalho importante. Infelizmente, na cabeça de alguns, a faixa azul é simplesmente a indústria da multa. Isso não existe. O foco do município, da SMTT, foi melhorar a qualidade de vida para o cidadão que usa o ônibus. Mas tem gente que tem realmente a mente tacanha e não consegue enxergar isso. Vai dizer que aquilo o município fez para multar é um disparate. E, obviamente, o recurso que vem das multas, ele está sendo reinvestido na cidade. Nós temos feito uma série de reestruturação de terminais. Parte disso é com recurso das multas. Parte disso, Odilon, é com parcerias. Você imagine, hoje nós inauguramos a praça e o terminal de Cruz das Almas. Foram quase... Almirante, João 23, né? Foram, Odilon, quase R$200 mil. Sabe quem bancou isso? A Transpal. Então, as empresas de ônibus fizeram toda a reforma desse terminal. Eu sentei com essas empresas já no começo da minha gestão e falei que eu não iria admitir o que se imaginasse de coisa errada na SMTT, que a gente sabia que acontecia. Então, sentei com eles, olha, se vocês querem ser parceiros, sejam parceiros do município de Maceió. Então, eles estão bancando uma série de reformas e, obviamente, vai beneficiar eles próprios, mas é importante que vai beneficiar a cidade e o usuário do transporte coletivo. Agora, só para lembrar o telespectador que, com o aumento da passagem, o último aumento que o senhor aprovou e que houve também toda a reação, mas entre os itens que foram pedidos pela Prefeitura estavam incluídos a reforma de alguns terminais de ônibus na capital. Quando nós fizemos um reajuste baseado em dados técnicos, que aconteceu em todas as cidades, já visto o aumento do diesel, dos encargos, enfim, nós sentamos mais uma vez com essas empresas e falamos, tudo bem, nós vamos conceder o aumento, agora precisamos que vocês ajudem o município de Maceió. Então, esse terminal, por exemplo, já entrou nesse pacote. Terminal do Salvador Lírio, terminal do Sanatório, todos estes estão sendo arcados pela própria Transpal. Acho que é buscar esse tipo de parceria, no momento de dificuldade financeira, buscar a criatividade e as parcerias para fazer os investimentos como esse que nós vimos hoje, como os investimentos que têm acontecido em parceria com a iniciativa privada.
poucos agentes da SMTT na cidade. Na verdade, o senhor tem enfrentado uma situação curiosa. Houve o concurso da SMTT, mas muitos agentes desistiram, obviamente, porque fizeram outros concursos e, claro, vão receber melhores salários, enfim, isso faz parte, naturalmente, do próprio ser humano. Mas não existe nenhum plano B, ou nesse período que o senhor está na gestão, quantos agentes da SMTT desistiram em busca de uma situação financeira melhor e acabou gerando esse vácuo aí na fiscalização da cidade? O senhor tem esse número na mão? Não tem esse número, Odilon, mas que existiu. Muita gente saiu, são pessoas jovens e geralmente são chamados concurseiros, eles passam num concurso e obviamente ficam galgando melhores oportunidades. Então aconteceu isso bastante com os agentes da SMTT. Nós nomeamos, salvo engano, 100 agentes a nossa gestão, foram 60 ou 100, Odilon. Vou perguntar depois esse dado para não cometer equívocos. O senhor nomeou os agentes, né? Mas realmente vários saíram porque passaram em outros concursos. Hoje nós temos uma dificuldade, que são o limite financeiro e fiscal, o aperto que nós vivemos. Nós gostaríamos de chamar mais agentes e de ter pelo menos mais 100 agentes. É um número mínimo que nós precisaríamos, mas infelizmente nesse momento nós não temos condições de chamar. Nós vamos fazer um rápido intervalo, prefeito. Nós voltamos em instantes aqui pelo Análise, pelo canal 25 da TV Mar na NET. Voltamos já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. A cultura nordestina é destaque em mais um Forró e Folia da TV Gazeta. O maior concurso de quadrilhas juninas, levando alegria e muita emoção durante o São João. Prepare o coração. De 12 a 29 de junho, o estacionamento do Jaraguá transforma-se no maior arraiá da cidade. Forró e Folia 2015. Realização Prefeitura de Maceió. Juntos construímos um novo tempo. Apoio Organização Arnon de Melo. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. E Sky Pré-Pago, um novo jeito de ter Sky. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Para resolver velhos problemas, é preciso uma nova atitude. Melhorar a saúde, por exemplo, é um enorme desafio. O primeiro passo do governo de Alagoas está sendo fazer funcionar o que já existe. Hospitais do interior serão recuperados e equipados. Assim, pacientes de outras regiões não precisarão buscar atendimento em Maceió. Também colocou para funcionar em Arapiraca a unidade de emergência Daniel Uli, reforma que se arrastava há anos. Ao mesmo tempo, o governo abriu no HGE as unidades de AVC e de infarto, as duas principais causas de morte em Alagoas. Entregou 6 novas ambulâncias de resgate e, em breve, vai concluir as obras da maternidade Santa Mônica. O caminho para mudar a saúde é longo, mas com trabalho sério a gente chega lá. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Voltamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana estamos entrevistando o prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Prefeito, no bloco anterior nós falávamos de trânsito e uma das situações envolve a questão do VLT. Particularmente, o VLT sai com esse cenário de crise que a gente observa aí do governo federal? Olha, Odilon, nossa torcida é para que o VLT seja efetivado. O VLT é um projeto do governo do estado. Ele conseguiu captar 260 milhões através do governo federal. Obviamente, a obra é muito mais cara. Ainda no governo Teotônio Vilela se pensou em uma PPP que não foi viabilizada e, obviamente, há uma dificuldade para conseguir o restante do recurso, porque é difícil encontrar uma empresa interessada, é difícil o governo federal bancar, mas nós da Prefeitura damos nosso total apoio ao projeto VLT por entender que é a melhor opção para Maceió. O transporte sobre trilhos foi sendo subutilizado nas cidades brasileiras, então hoje nós temos o grande gargalo do trânsito e não temos transporte de massa. Então, seria uma grande alternativa para a cidade. Obviamente, não será fácil, haja vista a situação financeira do país, mas temos que acreditar, e inclusive será uma das pautas de uma reunião que estou agendando com o governador Renan Filho. No caso, aquele canteiro central da Fernandes Lima, ele é muito semelhante ao que a gente vê na Avenida Caxangá, lá em Recife. Existe uma pista ali, tem a questão do canteiro central das árvores. Aquelas árvores não poderiam ser derrubadas para, por exemplo, se transformar aquilo ali no corredor central de ônibus? Ou ambientalmente não é possível? Ou existe algum problema estrutural em relação a isso? Na verdade, Odilon, a nossa ideia nessa conversa com o governador é que possamos chegar a um denominador. Se o VLT efetivamente não tiver condições financeiras, não tiver o aporte do governo federal necessário, nós entendemos que deveríamos partir para um BRT na Fernandes Lima. Então, nós, obviamente, passaríamos o corredor de ônibus, que hoje é do lado direito, para o lado esquerdo, obviamente, construindo algumas grandes estações na parte central, passarelas. Então, obviamente, seria necessário um investimento, mas seria um investimento muito menor do que o investimento no VLT. Então, é uma boa alternativa o BRT e acredito que, não se viabilizando o VLT, temos que partir, sim, para o BRT na Fernandes Lima. Sem derrubar a totalidade de árvores. Precisamos apenas diminuir o tamanho do canteiro. Então, não seria ambientalmente um sacrifício muito grande. Não existe um impeditivo em relação àquelas árvores, não existe nada em relação a isso? Não, na verdade, mesmo no projeto do VLT, Odilon, ele não retiraria, não suprimiria todo o canteiro. Uma parte do canteiro apenas seria diminuída e acho que dá para fazer a mesma coisa em relação a um possível BRT ali na Fernandes Lima. É viável do ponto de vista financeiro ou empresarial? É viável porque é muito mais barato do que o VLT. Claro que o ideal, continuo, reafirmo, o ideal é o VLT, o transporte sobre trilha. Agora, e não acontecendo, temos que partir para a ideia do BRT, que também seria um importante meio de transporte de massa. Mexeria, por exemplo, na Praça Centenário? Uma parte da praça deixaria de existir para virar uma estação? Existe alguma coisa em relação a isso? Não. No projeto do VLT não existe. Obviamente, se fôssemos repensá-lo para transformar num BRT, teríamos que fazer um novo projeto, Odilon. Prefeito, o centro de Maceió. O centro de Maceió é um lugar onde é impossível estacionar. O senhor próprio retirou o gabinete da prefeitura de lá e colocou na parte da Pajuçara, num lugar que é mais ou menos viável para estacionar. O poder público municipal ainda se encontra, o bojo dele, o coração dele ainda se encontra lá no centro da capital. Nenhum prefeito consegue resolver a situação do centro, principalmente da Rua do Comércio e do corredor de ônibus. Qual é o problema em relação ao centro da capital alagoana? É a privatização dos estacionamentos? É porque existem muitos casarões abandonados e vocês não podem mexer, mas o plano diretor ele não prevê mexer nisso também. Qual é a situação envolvendo o centro da capital alagoana? Bom, Odilon, nós temos hoje um grande problema de Maceió das grandes cidades é que tem mais carro do que pista. Então, tem mais carro do que espaço para estacionar, isso é fato. Então, nós vamos resolver essa questão quando melhorarmos o transporte coletivo. Temos, por exemplo, o VLT, estamos conversando com a CBTU para que o VLT volte até o Jaraguá. Inclusive, a CBTU já está com os dormentes para fazer a reforma daquele trecho da Buarque de Macedo e o VLT voltar até o Jaraguá. Então, uma das ideias é o VLT no Jaraguá. Você poderia
tendo um estacionamento em Jaraguá, as pessoas que moram na Ponta Verde, na Pajuçara, em Jatiuca, poderiam deixar seu carro em Jaraguá e pegar o VLT até o centro. Essa é uma, e digo que é a alternativa mais fácil e mais viável, até porque já existe a linha, já existe o trem, já existe o VLT, então só precisa construir uma estação e está na programação da CBTU para esse ano. Então temos essa expectativa e seria uma boa alternativa. Então as pessoas não precisariam se deslocar de carro até o centro da cidade. Parariam no Jaraguá, tomariam o VLT e iriam até o centro da cidade. Essa é uma das alternativas. Essa é a única alternativa? É uma das alternativas? Existe alguma alternativa a curto prazo, a curtíssimo prazo? É uma das. A outra, Odilon, nós entendemos que também, para ordenar a parte de estacionamento, é a Zona Azul. Primeiro, você obviamente vai ter que pagar, mas com isso também você vai estimular a rotatividade de vagas no centro da cidade. Você, obviamente, vai ter um valor mais baixo do que cobra os estacionamentos privados, mas, de qualquer forma, desestimula a pessoa a ir de carro, então estimula que a pessoa vá de ônibus ou, no caso, de VLT e, obviamente, cria uma rotatividade maior nas vagas que existem no centro da cidade. Os casarões, eles atrapalham alguma alternativa para que vocês busquem planos de melhoria do centro da cidade? Os casarões que estão abandonados? Nós temos feito um debate da cidade como um todo, até porque, Odilon, nós estamos discutindo esse ano a reforma do nosso plano diretor. É um ano importantíssimo para delinear o futuro urbanístico da cidade de Maceió. E algumas áreas, como o centro da cidade, o Jaraguá, o Poço, estão passando por um estudo muito importante dentro desse pacote de medidas no plano diretor. Prefeito, o senhor foi chamado com a retirada da favela de Jaraguá de nomes publicáveis e impublicáveis. Mas uma palavra me chamou a atenção, que foi a palavra desumano. As imagens mostrando os agentes da SMCCU derrubando a favela de Jaraguá, elas chocam qualquer pessoa. O senhor tentou transferir essas famílias para o Hélio Lemos, houve a reação, tentou transferir para a escola Rui Palmeira, houve uma reação também, aí eles foram para aquela creche e agora depois disseram que tiveram que sair por causa da questão do aluguel social, enfim. O senhor imaginou que o plano de execução da retirada da favela de Jaraguá seria esse caos inteiro? A prefeitura estava preparada para isso daí? O senhor se arrependeu de ter tirado a favela de Jaraguá? De maneira nenhuma, Odilon. Olha, inclusive o plano de retirada das famílias, ele funcionou de maneira muito adequada, até porque para você retirar aquela quantidade de famílias e não ter tido um incidente mais grave, nós temos acompanhado todo dia reintegrações de posse em São Paulo, no Rio, em Recife, com muita confusão, então não aconteceu. É um projeto integrado que vai valorizar, vai trazer primeiro uma valorização para as pessoas que receberam seus apartamentos, Odilon. Das 450 famílias originais, então das famílias que moravam na favela de Jaraguá, 431 já estavam nos apartamentos do Sobral. O que aconteceu? 19 famílias remanescentes ingressaram com ação na Justiça e conseguiram protelar esse processo. Obviamente, durante esses 3 anos, outras famílias que não são de pescadores invadiram a área da favela de Jaraguá. Mas você já tinha um cadastro anterior. Já havia o cadastro. Então, as famílias, e é muito fácil a imprensa ir até a Vila dos Pescadores e conversar com os pescadores que já moram lá desde 2012, e eles afirmam isso, só que o projeto é integrado. É a vila no Sobral, então as pessoas foram deslocadas para o Sobral, que está a 4 quilômetros do Jaraguá, com ciclovia na porta, com ônibus na porta, não tem dificuldade no transporte. E, obviamente, o investimento no centro pesqueiro, que é o coração desse projeto. Nós vamos investir ali em Jaraguá em prol da própria comunidade pesqueira. Então, vamos construir um novo mercado do peixe, bastante moderno, com condições de higiene. Vamos construir depósitos, um pequeno estaleiro para eles consertarem barco, rede, equipamentos, enfim. Então, todo ele é pensado e voltado para a comunidade pesqueira. Em relação às famílias que nós retiramos, no dia de ontem, todas elas já foram para o aluguel social. A Prefeitura, Odilon, pagou o aluguel social a todas as famílias e cada uma foi buscar uma residência para morar nesse período. O que é que nós garantimos a essas famílias? Já fizemos o cadastro dessas famílias. Quem tiver direito, no mês de dezembro, nós estaremos entregando 3.000 unidades no Parque dos Caetés e essas famílias receberão suas casas no Parque dos Caetés. Então, ninguém ficou desamparado, a Prefeitura não deixou de atender.
As que tiveram que ir para o abrigo receberam, durante esses dias, 3 refeições, havia banheiro, água potável, energia, então não houve qualquer tipo de problema e agora cada uma delas foi para a sua moradia ou para a casa de parente, recebeu o aluguel social da prefeitura e em dezembro irão receber as suas casas. Essas crianças que vieram da favela, que, enfim, acabaram sofrendo os efeitos disso daí, elas foram deslocadas para várias partes da cidade. O transporte escolar, a prefeitura garantiu que vai passar na porta dessas crianças para levá-las às escolas, o que é um alívio até para as mães, né, em relação à questão da segurança. Mas a prefeitura vai ter exatamente essa disposição de um ônibus para sair, por exemplo, do Bebedouro, sobe para o Santa Lúcia, depois vai para o Salvador Lira e tal, para descer para Jaraguá. O senhor acha que vai aguentar isso até quando? Odilon, se não for o melhor caminho, nós temos que rematriculá-las numa escola mais próxima. Esse também é um caminho, já como é um que hoje é inviável. Já como é um quantitativo pequeno de crianças, aproximadamente 80 crianças, é o que me foi passado, então nós podemos readaptá-las em outras escolas. Ninguém vai ser prejudicado, Odilon. A cidade de Maceió vai ganhar com esse projeto. É um projeto que vem para revitalizar definitivamente o bairro de Jaraguá. As pessoas que lá estavam sabiam há muito tempo desse projeto, inclusive todos participaram da elaboração dos projetos com os técnicos da prefeitura. Então, argumentar que não sabia, que foram pegos de surpresa, isso não existe, porque as próprias, pelo menos os que são de fato pescadores, eles participaram da elaboração e da execução desse projeto. Então, essas justificativas não são verídicas, porque a própria população de pescadores participou da execução do projeto e, obviamente, agora vamos iniciar o mais rápido possível as obras para a construção do centro pesqueiro na região lá onde ficava a favela do Jaraguá. Na Vila dos Pescadores, abre aspas, há pessoas que conseguiram adquirir as casas de maneira ilícita, inclusive familiares de jornalista. O senhor sabe disso? Já ouvi alguma coisa, Odilon, há denúncias. Infelizmente, em todo programa habitacional é difícil a fiscalização e algumas pessoas vendem de maneira ilegal, de maneira irregular, aqueles apartamentos. Nós vamos fazer um pente fino na Vila dos Pescadores, lá no Sobral, se detectarmos que alguma família que está ali não são os originais que foram beneficiados, vamos, obviamente, fazer as denúncias ao Ministério Público Federal e, obviamente, cobrar a devolução desses apartamentos. Relatório do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas, do dia 19, diz que aquelas casas da Vila dos Pescadores, algumas não têm portas, banheiro, no caso, a parte pias, enfim. O senhor sabe disso? Sei disso, é verdade, Odilon. O município reformou esses apartamentos pelo menos 2 vezes. Nós encontramos os apartamentos invadidos, os 19. Encontramos invadidos, fizemos a reintegração de posse, ocupamos apartamentos, fizemos a reforma dos apartamentos, pelo menos em alguns deles até 2 vezes. E o que aconteceu? Em agosto do ano passado, essas 19 famílias receberam sua chave, assinaram um documento e a obrigação passou a ser dessas famílias. Eles, infelizmente, optaram por não tomar posse do imóvel, o imóvel foi mais uma vez saqueado. Mas a partir daquele momento, a partir de agosto do ano passado, a responsabilidade deixou de ser do município de Maceió e passou a ser individual de cada família que recebeu a sua chave e assinou um documento declarando que iria tomar posse do seu imóvel. Mas a prefeitura, Odilon, gastou ali pelo menos R$300 mil em reformas, com portas, vasos sanitários, janelas, tivemos que refazer. Infelizmente, as pessoas não se apossaram dos imóveis e eles foram novamente depredados, mas aí passa a ser uma questão particular de cada uma dessas famílias. O senhor passa hoje pela mesma situação que passou o senador Benedito de Lira. Ninguém acreditava no VLT, absolutamente ninguém. E aí, quando o VLT veio, todo mundo acreditou no VLT. Hoje, ninguém acredita que o centro pesqueiro vai sair. Já disseram muita coisa. Já disseram que ali vai ser uma marina, e o Rui Palmeira vai colocar especulação imobiliária ali. Inclusive, eu também já disse isso. Já disseram que o senhor está reeditando aquilo que Cátia Borne fez no ano 2000, que prometeu 15 milhões para melhorar aquela região inteira e não melhorou, ficou do jeito que ficou. Isso que acontece com o senhor hoje, esse descrédito, ele está ligado exatamente a esse passado de que prometeram fazer a reformulação, a revitalização do bairro de Jaraguá e ela não foi feita? Odilon, infelizmente o Jaraguá não deu certo a revitalização porque, na verdade, focaram na vida noturna. E todas as cidades... Os bares ali na Saia Albuquerque, enfim, né? Então todo mundo que focou na vida noturna
fracassou, exemplo do Recife Antigo, de Fortaleza e outras. Então, nós temos que buscar os modelos que vêm dando certo. E todos os modelos que vêm dando certo estão levando vida para os bairros antigos, como é o caso atual do Recife Antigo, que levou, por exemplo, escritórios, comércios, e realmente o Recife Antigo renasceu. Nós temos que buscar isso para o Jaraguá. Em relação à área onde ficava a vila, o projeto está pronto, inclusive está disponível no site da Prefeitura, Odilon. Mais uma vez reafirmo, perguntas e respostas, não existe projeto de marina, então o projeto é todo ele voltado para a comunidade pesqueira, obviamente que vai se tornar um atrativo turístico, vai se tornar uma fonte de geração de renda para a própria comunidade pesqueira. Então ali não podemos construir moradia naquela região, nós temos laudos do IMA, então por isso não foi possível construir naquela região, então não vamos construir absolutamente nada de residência ou de moradia na região onde ficava a favela do Jaraguá, isso é impossível, mas vamos fazer sim a obra de revitalização e construção do centro pesqueiro. Inclusive, Odilon, o dinheiro está na conta já, são 10 milhões de reais e queremos imediatamente começar a obra. Já fizemos o cercamento, a empresa já está colocando pessoas para trabalhar na região, mas claro, nesse período de chuva isso atrapalha bastante, até porque será preciso fazer um grande aterro naquela região, mas a obra está de pé e queremos, se Deus quiser, daqui a um ano entregar essa bela obra do Centro Pesqueiro de Jaraguá. As obras que deveriam começar na segunda-feira não começaram exatamente por causa das chuvas que caem na capital alagoana. Então, muito difícil, como é preciso, Odilon. Primeiro, temos que retirar ainda muito material, a quantidade de entulho é muito grande, precisamos ainda reforçar esse trabalho e depois será preciso fazer um grande aterro. E não se faz trabalho de aterro em tempo de chuva, porque o material está molhado, é impossível fazer esse tipo de trabalho, mas temos a expectativa, assim que passar o período de chuva, a gente começar imediatamente a obra do Centro Pesqueiro, que garanto a vocês vai sair do papel. Prefeito Rui Palmeira vai para o PSB. Isso é verdade? Bom, Odilon, na verdade, eu recebi um convite do prefeito Geraldo Júlio, do governador Paulo Câmara de Pernambuco, e obviamente fico feliz em receber esse convite por parte do PSB, mas não tomei qualquer decisão. Vou conversar nos próximos dias com o ex-governador Teotônio Vilela, que é o presidente do PSDB, e estou aguardando também as definições do Congresso Nacional com esse arremedo de reforma que está sendo votado para saber das possibilidades em relação a 2016. Prefeito, é muito claro que o PSDB em Alagoas disse para o senhor na eleição, não diretamente, mas disse através de atitude, que o senhor valia muito menos que Pedro Vilela, que entrou ontem na política. Esse tratamento do PSDB, o senhor já reclamou publicamente, o senhor não gostou disso, o senhor não foi consultado por um partido que tinha possibilidade de lançar o candidato ao Senado, não lançou um candidato ao governador tampão, que foi Júlio César, que também disse que está de saída do PSDB. O senhor vai conversar com o Theo Vilela, o senhor vai pedir a ele, o senhor vai perguntar o quê? O senhor me quer? É isso que o senhor vai perguntar para ele? Bom, na verdade, Odilon, todo mundo sabe que, obviamente, eu não fiquei satisfeito pela forma com que o PSDB agiu na eleição passada, primeiro com relação ao Eduardo Tavares, depois com o Júlio César, porque, e já disse isso na imprensa, eu não fui sequer consultado. Obviamente, o mínimo que se tem que fazer é consultar os companheiros de partido num momento como esse, mas naquele momento o governador entendia que era preciso fazer algo de impacto, surpresa, e realmente foi feito daquela forma. E eu disse a ele, pessoalmente, tenho uma relação muito franca com o Theo, disse a ele que não fiquei satisfeito, disse ao senador Aécio Neves, a cúpula do PSDB nacional, mas isso aí já passou, são águas passadas, vamos olhar para frente agora e ter muita cautela em qualquer tipo de escolha. É possível guardar mágoa na política? Olha, é possível, mas não é recomendável, Odilon. Então, tem que se ter muita tranquilidade para não agir na emoção. Nós temos que colocar a razão para funcionar, muitas vezes deixar a poeira baixar para tomar qualquer tipo de atitude. Na política, há amigos ou há aliados? Há aliados, Odilon. Não tem amigo na política? É muito raro, é muito raro. Eu tenho pouquíssimos amigos na política. Meu pai, que passou 40 anos com mandato, tem poucos amigos na política. Um deles foi Divaldo Suruagi, que morreu recentemente. Realmente uma amizade verdadeira na política, mas realmente não é coisa comum.
Prefeito, a sua relação com Renan Calheiros, o senhor falou que Renan Filho, aliás, o governador, o senhor disse que vai ter um encontro com ele nos próximos dias. Há muita especulação, cada vez que o senhor tem encontros com ele, há muita especulação em torno de 2016. Há a possibilidade do senhor migrar para o PMDB, há a possibilidade de Renan Filho indicar o seu vice, há a possibilidade de Marcelo Palmeira permanecer como seu vice para o ano que vem. Quais são as possibilidades para se ter aliança Renan Filho e Rui Palmeira? O que é que atrapalha e o que é vantagem hoje? Olha, Odilon, a gente, às vezes que eu encontrei o governador Renan Filho, nesse ano nós não conversamos de política, as conversas foram eminentemente institucionais, até porque há alguns interesses que são comuns à capital e ao estado de Alagoas que perpassam pela gestão estadual e municipal. Em nenhum momento falamos de política partidária de 2016. Obviamente esse momento vai chegar, mas eu acho que ainda não chegou, não é o momento ainda, e vamos fazer uma conversa franca. Obviamente eu não estive com o governador Renan Filho, apoiei o senador Benedito de Lira dentro de toda aquela confusão do PSDB, com a desistência do Eduardo, com o lançamento do Júlio César. Eu optei por apoiar o senador Benedito de Lira, então, mas obviamente vamos abrir um diálogo no momento apropriado. Por que o senhor deixou a neutralidade, que poderia ser uma posição muito mais simples do senhor durante a campanha, e o senhor resolveu escolher Bill de Lira para apoiar? O que foi que houve ali? Conta a história. Odilon, acho que eu devo muito a minha eleição ao Benedito. O Benedito foi muito importante na nossa eleição em 2012, foi um dos primeiros partidos a nos apoiar. O Marcelo Palmeira, que é o meu vice, tem me ajudado bastante. Então eu devia isso ao senador Benedito de Lira, não poderia ficar fora. Obviamente, se houvesse naquele momento uma construção de partido, o PSDB vai ter um candidato. Como eu cheguei a anunciar o apoio a Eduardo Tavares, no começo, na convenção do PSDB, mesmo mostrando o meu inconformismo por não ter sido ouvido, acho que o Eduardo é um excelente quadro, mas optei pelo Benedito porque eu não poderia deixar de ser fiel a quem me foi fiel no momento que eu mais precisei. Então, apoiei o Benedito, fui para a rua, não deu certo. Agora, obviamente, olhar para frente. Em relação ao governador, temos buscado algumas parcerias para a cidade de Maceió, já que um terço da população está em Maceió, um terço dos problemas estão em Maceió. Então, Maceió também precisa das ações do governo do estado, e é isso que temos buscado dialogando com o governador Renan Filho. O Renan Filho pediu durante a campanha que o senhor não apoiasse Bill de Lira? Não, de maneira nenhuma. Nós chegamos a ter uma conversa, ele me passou qual seria o projeto dele e disse a ele, numa conversa muito franca, que eu não poderia ficar contra o Benedito, que foi quem esteve comigo em 2012. Prefeito, em relação à questão da assistência social e também chegando à questão da Guarda Municipal, eu vou chegar na questão da violência. A violência não é uma atribuição exatamente dos municípios, apesar também de ser, enfim, virou um problema, em Alagoas virou um problema que perpassa pelas 3 áreas. O Plano Brasil Mais Seguro, ele conseguiu dar a estrutura que a Guarda Municipal poderia oferecer, conseguiu ofertar à assistência social do município a estrutura que ela mereceria ter? Bom, Odilon, na verdade, foram ações... Ou ficou tudo sob responsabilidade do senhor? São algumas ações pontuais que foram realizadas pelo governo federal. Exemplo de alguns equipamentos que nós adquirimos para a Guarda, exemplo de coletes balísticos, uniforme, coturno, parte disso foi custeado pelo governo federal. Mas, obviamente, entendemos que é pouco, para reestruturar uma Guarda. Quando nós assumimos também a sede da Guarda, em situação de extrema precariedade, tivemos que fazer uma grande reforma na sede da Guarda Municipal. Entendo que, para combater a violência, Odilon, é preciso focar em atividades, obviamente, é preciso polícia na rua, é preciso uma polícia combativa, é preciso a investigação. Agora, o que eu fui ver e deu muito certo na Colômbia, Odilon, que é o investimento maciço em melhorias nas comunidades mais carentes. É o que nós queremos fazer, por exemplo, com investimentos em saneamento, em pavimentação e drenagem no Gama Lins, no Denison Menezes, no Clima Bom, na Orla Lagunar, investimentos que, obviamente, o município não tem capacidade de fazê-los sozinho. Nós estamos buscando parceiros, que são o BID e a CAF. Estamos trabalhando 2 grandes empréstimos, Odilon. Nosso entendimento é preciso focar e investir maciçamente nessas áreas mais carentes, por consequência, as áreas mais violentas da cidade. Acredito que aí sim nós teremos um bom retorno com esses investimentos, com a presença da polícia,
aí haverá um complemento de ações, que é o que eu enxerguei há 2 anos atrás, numa visita que fiz a Bogotá e Medellín, que chegaram a ser as cidades mais violentas do mundo, e hoje tem um índice europeu praticamente. Então, o caminho é esse. Tem que haver polícia? Tem, mas é preciso fazer um investimento em infraestrutura, em educação, em cultura e esporte. Então, tem que ser um pacote de medidas para efetivamente baixar a violência em Alagoas. Prefeito, quando o seu tio, Vladimir Palmeira, foi preso na ditadura militar, o seu avô, Rui Palmeira, que era chamado da direita, o seu tio da esquerda, ele foi chamado, enfim, para poder libertar o seu tio. E aí, as histórias, enfim, que se conta de que disse que o Rui ensinou as obras, digamos assim, marxistas para ele, enfim, os militares ficaram assustados com esse tipo de situação, como é que um senador da direita ensinava obras da esquerda, enfim, e ele dizia que ele tinha que exatamente conhecer exatamente o outro lado para saber o que dizer para o outro lado. O senhor hoje se parece mais com seu avô, da direitona, o Vladimir, da esquerdona, o Guilherme, que era meio termo, ou o senhor está tentando trilhar um caminho mais diferenciado na política? Olha, Odilon, acho que são pessoas e formações políticas diferentes, mas realmente um fato interessante que meu avô era udenista, mas em 46, na eleição para o governo do Estado, ele teve o apoio do PCB, de Carlos Prestes, na disputa contra Silvestre Pérez. Que veio até aqui. São momentos, momentos da história do nosso Estado, do nosso país. E eu tenho muito orgulho de ter uma família muito plural politicamente, né? O Vladimir, um dos fundadores do PT, uma figura espetacular, de um grande pensador. O meu pai, que tinha o viés de direita, de PDS, de PFL, mas que teve um papel também importante. Quase no foi final, vice Fernando Henrique Cardoso, quase vice, teve um papel importante no final da ditadura, quando foi para a vanguarda da Frente Liberal para apoiar Tancredo Neves e consolidar a vitória de Tancredo contra Maluf. Então, são momentos da história. Agora, cada um tem um pensamento, então eu não sou nenhum deles. Eu procuro, obviamente, me inspirar em algumas ações de todos eles, já que eu sou um admirador, apesar de não concordar com o pensamento nem de um nem de outro, muitas vezes, mas procuro me inspirar na dedicação com a qual cada um tocou as suas ações na política. O senhor é mais ligado ao Aécio hoje, ao Fernando Henrique, ao Cerro ou ao Alckmin? Eu tenho uma ligação muito boa com o senador Aécio Neves e me dou bem com todos eles, Odilon. Não tenho, inclusive a direção nacional do PSDB foi muito importante na nossa candidatura. Então, eu devo isso muito ao senador Aécio Neves e a alguns colegas o ex-prefeito Antônio Embaçaí, que é hoje líder do PSDB na Câmara, o deputado Marcos Pestana, de Minas Gerais, e outros amigos que deixei na Câmara Federal. Serra ou Alckmin mais preparado para 2018? Aí é difícil falar hoje, não. Os dois são quadros muito competentes, haja vista, foram governadores com aprovação elevada, bastante realizações no estado mais desenvolvido do país. Então, obviamente, os dois têm amplas condições de, no futuro, disputar a presidência, além, obviamente, do Aécio Neves. Prefeito, nós temos 1 minuto. Deixa a sua mensagem para os telespectadores do Análise. Agradecer, Odilon, pelo espaço, agradecer aos telespectadores pela audiência e dizer que estamos sempre à sua disposição, da TV Mais, de toda a imprensa, para elucidar dúvidas, para fazer esse bom debate que fizemos aqui no dia de hoje. Obrigado. Prefeito, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Mar. Muitíssimo obrigado a você, telespectador, que com carinho sempre nos acompanha todas as semanas aqui pela TV Mar, canal 25 na NET. E lembrando que o nosso programa em instantes vai estar disponível na página TV Mar, lá no site, no portal gazetaweb.com, e você também pode acompanhar pelos dispositivos móveis com iOS e Android aqui pela nossa TV. Muitíssimo obrigado e até a próxima semana. Até lá.